Olá, tudo bem? Aqui é o Tio Lulu. Vamos falar hoje sobre o Reino Monera, falando sobre as características principais do Reino Monera. Na última aula, nós falamos algumas características do Reino Monera e seus representantes, que eles são unicelulares, procariontes, autótrofos, heterótrofos, aeróbios e anaeróbios. Lembrando que o Reino Monera possui seus dois representantes, que são as bactérias e as cianobactérias, conhecidas também como algas azuis. Reprodução bacteriana. A reprodução bacteriana é dividida em dois tipos, assexuada e sexuada. Assexuada é quando a bactéria ela vai se reproduzir naturalmente, sem a presença de outra bactéria, ou seja, ela vai se dividir ao meio. Nós chamamos dessa divisão de cisciparidade ou divisão binária. Algumas características peculiares existem na reprodução assexuada. A primeira é que não haverá uma variabilidade genética, ou seja, não vai haver uma diferença genética entre a célula filha e a célula mãe. Todas serão geneticamente iguais. E outra característica é que na reprodução assexuada vai formar uma grande quantidade de novas bactérias. Então, a proliferação em relação à reprodução é muito grande na reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, existem três tipos: a transformação, a conjugação e a transdução. Quais são as características da reprodução sexuada? É que haverá uma variabilidade genética. A bactéria filha será diferente geneticamente da bactéria mãe e vai ocorrer a formação de uma pequena quantidade de novas bactérias. Reprodução das bactérias. Aqui é um exemplo de reprodução assexuada, que nós chamamos de divisão binária ou cisciparidade. É quando uma bactéria, chamada de bactéria-mãe, ela vai se dividir ao meio para formar duas novas bactérias. Lembrando que essas duas novas bactérias são geneticamente iguais, então elas são clones. Essa é uma reprodução denominada de reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, nós temos três tipos: transformação, transdução e conjugação. Aqui na transformação, que ocorre com as bactérias, a bactéria ela vai incorporar um DNA externo que se encontra no meio ambiente. Esse DNA pode ser um DNA de vírus. Quando essa bactéria absorve esse DNA, incorpora esse DNA para dentro de si, esse material genético ele vai ser incorporado ao material genético da bactéria, ocorrendo o quê? Uma variabilidade genética. Aí nós temos o quê? Uma transformação. O que é uma transformação? É uma reprodução sexuada das bactérias, onde uma bactéria incorpora um DNA exógeno, ou seja, o DNA que se encontra no meio ambiente, e muda totalmente o seu metabolismo. Na reprodução sexuada, denominada de transdução, vai haver a presença de um bacteriófago, que é um fago. Esse bacteriófago ele vai incorporar para dentro da bactéria o seu material genético e vai acontecer várias reações no metabolismo, várias mudanças no metabolismo bacteriano. Porque esse bacteriófago que adentrou, esse material genético do bacteriófago que adentrou dentro da bactéria, ela vai matar a bactéria, ela vai destruir a bactéria com a intenção de formar o quê? Novos vírus, novos bacteriófagos. Quando formam novos bacteriófagos, eles vão para o meio ambiente e vai infectar novamente
novas bactérias. Então, essa reprodução é uma reprodução chamada de transdução, que só ocorre com a presença de um vírus, denominado de bacteriófagos, que atacam as bactérias. A outra reprodução sexuada é por conjugação, onde duas bactérias, uma é chamada de doadora, outra é chamada de receptora. A doadora, ela vai doar o material genético para a bactéria doadora e, consequentemente, haverá uma variabilidade genética entre as duas. Ocorreu uma reprodução sexuada. Se ocorre uma reprodução sexuada, ocorre uma variabilidade genética. As novas bactérias que vão vir, elas são geneticamente diferentes da bactéria ou da célula mãe. Aí nós chamamos de reprodução por conjugação. Benefícios das bactérias. Aí nós temos alguma importância das bactérias. São patológicas, causam doenças. Muitas doenças são causadas por bactérias, como a brucelose, a leptospirose, a hanseníase, a tuberculose, o tétano. São doenças causadas por bactérias. Relações ecológicas. Associam-se a algumas raízes de plantas para fixar o nitrogênio. Lembrando que essa associação entre a raiz de uma planta e as bactérias, nós chamamos de uma relação ecológica mutualística, onde essa associação é obrigatória, um depende do outro, e os dois são de espécies diferentes. Outra relação ecológica são os grandes decompositores da biosfera. Elas degradam a matéria orgânica de algum animal morto, alguma planta morta. Isso favorece o processo da fertilização do solo e, consequentemente, quanto vai fazer o processo da decomposição de alguns animais, ela evita a proliferação também de doenças. Então, a decomposição é feita por bactérias e também por fungos e é de suma importância para o nosso meio ambiente. Ecológica, realiza fotossíntese e libera o oxigênio. As algas cianofícias, ela produz uma grande quantidade do nosso oxigênio. 70% do nosso oxigênio que se encontra em nosso planeta é produzido pelas bactérias. Então, ela realiza perfeitamente a fotossíntese. Biotecnológica, produção de medicamentos e produtos farmacêuticos. Existem vários medicamentos para clarear a pele, para matar até bactérias, tratamento de câncer, tratamento de rugas no rosto, que são produzidas por bactérias e também por outros seres vivos, como os fungos. Então, a biotecnologia, ela é de suma importância com a ajuda das bactérias. Alimentícia, processos de fermentação do vinho e o queijo, eles são produzidos de uma matéria-prima. O queijo do leite, mas só pode ocorrer essa transformação se houver a fermentação, que é causada por bactérias. O vinho provém da uva e só acontece essa transformação com o processo chamado de fermentação, que é ocasionado pelas bactérias. E existe também ecológico, que participa do ciclo do nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio é de suma importância para os seres vivos. Nós obtemos nosso nitrogênio através da alimentação. E já algumas plantas obtêm esse nitrogênio através da fixação do solo. As suas raízes no solo, e ela obtém o seu nitrogênio. Então, as bactérias, elas são de suma importância. Elas são benéficas e, ao mesmo tempo, doenças causadas por bactérias. São várias doenças que são causadas por bactérias. Aqui nós temos a tuberculose, que ataca os pulmões. A difteria é uma doença que ataca as amígdalas
a faringe, a laringe e também o nariz, a parte respiratória. Atacam a pele e também as mucosas. Nós temos a hanseníase, que ataca a pele, uma mancha na pele, pode ser hanseníase. Faça um teste, pega uma agulha e pinica a pele, principalmente quando aparecem essas manchas. Então, quando você pega essa agulha e começa a alfinetar no local da mancha e não sentir nenhum tipo de alfinetada, é sinal que essa mancha da pele é hanseníase. Aqui nós temos a coqueluche, é uma tosse seca, ocasiona principalmente mais em criança. O tétano, que são os ferimentos profundos. Lembrando que esses ferimentos profundos podem ser por qualquer objeto. Pode ser ferro, pode ser vidro ou pode ser madeira. Pode ter bactérias que vai estar no fundo do ferimento e lá pode se proliferar. Então, o que podemos fazer depois de ser acometido com ferimento é ir ao posto de saúde e tomar uma vacinação antitetânica. A cólera está relacionada principalmente ao ingerir águas e alimentos contaminados. Leptospirose é uma bactéria que se encontra na urina do rato. Essa leptospirose acontece muito, a sua disseminação em locais que tem muita enchente. Então, quando tem muita enchente, aí alaga as ruas, as pessoas ultrapassam essas regiões inundadas e, consequentemente, nessas águas pode ter urinas de ratos contendo bactérias. E essa bactéria que está na urina, que está na água suja, penetra facilmente na pele, causando assim o aparecimento de doença denominada de leptospirose na espécie humana. O botulismo está relacionado principalmente em alimentos enlatados, como sardinha, salsicha, porque tem que ter muito cuidado com o gás que é exalado nesses alimentos enlatados, que é o causador do botulismo. Nós temos a gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível, é acometida através do sexo, sem o preservativo, sem a camisinha. A gonorreia ocorre um mal-estar na urina, na hora de urinar começa a sentir uma sensação de ardor, de muita dor, e consequentemente ocorre a saída de pus devido à inflamação ocasionada pelas bactérias. Nós temos a pneumonia. A pneumonia ataca os pulmões e a pneumonia ela é transmitida através do ar, através das gotículas de saliva e o ar contaminado, podendo ocasionar a morte. A meningite, que ataca a meninges da medula espinal, então ela infecta a meninge, que é uma estrutura, que é um componente da medula espinal, começa a fazer o processo da inflamação, que é a proliferação dessas bactérias, podendo causar a morte. E ela é transmitida através do ar contaminados. E nós temos a gastroenterites, que são causadas por problemas intestinais devido a algumas bactérias que são ingeridas no alimento mal lavado e, consequentemente, sujo. Essas são as doenças bacterianas. Existe mais, tem a brucelose, que pode ser adquirida através do leite da vaca e etc. Nesse desenho aqui, nesse esquema, aí nós temos aqui, ó, o que nós vamos mostrar aqui, nós temos a leptospirose, através da bactéria que se encontra na urina do rato. Quando a pessoa adentra no lugar inundado, seja com ferimento ou sem ferimento, a bactéria adentra no organismo do ser humano, causando assim o aparecimento dos sintomas da leptospirose. A tuberculose, que ataca os pulmões,
é transmitido através das gotículas de saliva e do ar. Então tem que ter muito cuidado para não entrar em contato com pessoas com tuberculose, porque é uma doença altamente transmissível. Aqui nós temos a cólera, que é uma doença causada por bactérias e ocasiona através da ingestão de água contaminada e alimentos mal lavados. E aqui temos a hanseníase, que são manchas na pele, de difícil cura. Para fazer alguns testes, pode-se fazer o teste caseiro, utilizando a agulha nessa região das manchas. Se não sentir nenhum pinicado, é sinal que pode ser hanseníase, porque existem várias doenças de pele, e uma delas é a hanseníase. Aqui nós temos a meningite. A meningite, ela vai atacar as meninges, que são estruturas do sistema nervoso. É uma parte do sistema nervoso que recobre o sistema nervoso. Então essas bactérias se proliferam, causando problemas de grande impacto para a espécie humana, podendo causar a morte. Lembrando que a meningite é através das gotículas de saliva, a transmissão. Então por aqui só. Então agradeço a vocês por estar me acompanhando e tchau.